A Bela Adormecida no Bosque, escrito por Charles Perrault. Ilustrações, Fê. Tradução, Mário Laranjeira. Era uma vez um rei e uma rainha que estavam tão aborrecidos por não terem filhos, tão aborrecidos que nem se pode dizer. Tinham ido a todas as estações de águas do mundo, votos, peregrinações, devoçõezinhas miúdas, tudo foi posto em prática e nada resolvia. Finalmente, entretanto, a rainha ficou grávida e deu à luz uma filha. Foi feito um belíssimo batizado. Deram como madrinhas a princesinha, todas as fadas que foi possível encontrar no país. Encontraram 7, a fim de que cada uma delas lhe fizesse um dom, como era costume das fadas naquele tempo, de modo que a princesinha teve todas as perfeições imagináveis. Depois das cerimônias do batismo, todo o cortejo voltou para o palácio do rei, onde se realizaria um grande festim para as fadas. Diante de cada uma delas foram postos talheres magníficos, num estojo de ouro maciço, incrustado de diamantes e de rubis. Havia uma colher, um garfo e uma faca de fino ouro. Enquanto cada um ia se colocando em seu lugar à mesa, eis que entrou uma velha fada que não fora convidado, porque fazia mais de 50 anos que ela não saía de uma torre, e se pensava que tinha morrido ou sido encantada. O rei mandou que lhe dessem talheres, mas não houve meio de lhe dar um estojo de ouro maciço, como as outras, porque só tinham mandado fazer 7 para 7 fadas. A velha acreditou que a estavam desprezando e resmungou algumas ameaças entre os dentes. Uma das fadas jovens, que se encontrava perto dela, ouviu-a e, achando que ela podia fazer algum dom nocivo à princesinha, foi logo que as pessoas saíram da mesa esconder-se atrás da tapeçaria, a fim de falar por último e de reparar, tanto quanto possível, o mal que a velha teria feito. Entre mentes, as fadas começaram a fazer seus dons à princesa. A mais jovem lhe deu como dom que ela seria a pessoa mais bela do mundo. A que veio depois, que teria o espírito como de um anjo, a terceira que teria graça admirável em tudo o que fizesse, a quarta que dançaria perfeitamente bem, a quinta que cantaria como um rouxinol, e a sexta que tocaria todos os instrumentos com a maior perfeição. Chegando a vez da fada velha, ela disse, balançando a cabeça, mais por despeito do que por velhice, que a princesa furaria o dedo com um fuso e morreria disso. Esse terrível dom fez estremecer todos os presentes, e não houve quem não chorasse. Nesse momento, a fada jovem saiu de trás da tapeçaria e disse bem alto, ficai tranquilos, rei e rainha, vossa filha não morrerá disso. É verdade que não tenho poder bastante para desfazer inteiramente o que a mais velha fez. A princesa vai furar a mão com um fuso, mas em vez de morrer, apenas cairá num sono profundo que durará 100 anos, ao fim dos quais o filho de um rei virá acordá-la. O rei, para tentar evitar a desgraça anunciada pela velha, mandou publicar um edito pela qual ficava proibido a todas as pessoas de fiar com fuso ou ter fusos em casa, sob pena de morte. Ao cabo de uns 15 ou 16 anos, o rei e a rainha foram a uma de suas casas de descanso
E aconteceu que um dia, correndo pelo castelo e subindo de quarto em quarto, a princesa chegou até o alto de uma torre, a um quartinho de despejo, onde uma boa velhinha estava sozinha, fiando na roca. Essa mulher não tinha ouvido falar das proibições que o rei havia feito de fiar confuso. Que está fazendo aí, boa senhora? Perguntou a princesa. Estou fiando, minha bela menina, respondeu-lhe a velha, que não a conhecia. Ah, como é bonito! Exclamou a princesa. Como é que a senhora faz? Dê aqui. Quero ver se consigo fazer tão bem. Quero ver se consigo fazer tão bem. Mal ela pegou o fuso, como era muito viva, um pouco estouvada mesmo, e aliás, o decreto das fadas assim ordenava, ela furou a mão e caiu desmaiada. A boa velhinha, em apuros, gritou pedindo socorro. Chegaram pessoas de todos os lados, jogaram água no rosto da princesa, desapertaram-lhe as roupas, bateram-lhe nas mãos, esfregaram-lhe as têmporas com vinagre da rainha da Hungria. No entanto, nada fazia voltar a si. Então o rei, que subira com o ruído, lembrou-se da predição das fadas e, achando que era preciso que isso acontecesse, já que as fadas tinham dito, mandou colocar a princesa no mais belo aposento do palácio, sobre um leito de ricos bordados de ouro e prata. Parecia um anjo de tão bonita que ela estava, pois o desmaio não lhe havia tirado as cores vivas da pele. As maçãs do rosto estavam encarnadas e os lábios como coral. Apenas mantinha os olhos fechados, mas ouvia-se sua respiração suave, o que mostrava que não estava morta. O rei ordenou que a deixassem dormir sossegada até que chegasse sua hora de despertar. A boa fada que lhe havia salvado a vida, condenando-a a dormir por 100 anos, estava no reino de Mataquim, a 12.000 léguas dali, quando aconteceu o acidente com a princesa. Entretanto, foi avisada num instante por um anãozinho que calçava botas de 7 léguas. Eram botas com as quais se podiam dar passos de 7 léguas. A fada partiu imediatamente e foi vista depois de 1 hora numa carruagem toda de fogo, puxada por dragões. O rei foi dar-lhe a mão para ajudá-la a descer da carruagem. Ela aprovou tudo o que ele havia feito, mas, como era muito previdente, pensou que, quando a princesa acordasse, ficaria muito atrapalhada estando sozinha naquele velho castelo. A fada fez o seguinte: tocou com sua varinha tudo que estava no castelo, menos o rei e a rainha, governantas, damas de honra, camareiras, fidalgos, oficiais, mordomos, cozinheiros, auxiliares de cozinha, mensageiros, guardas, suíços, pajens, lacaios. Tocou também todos os cavalos que estavam nas estribarias, os palafreneiros, os grandes mastins no pátio e a pequena Puff, cachorrinha da princesa que estava perto dela na cama. Logo que os tocou, adormeceram todos, para só acordarem junto com a sua senhora, a fim de estarem prontos para servi-la quando precisasse. Mesmo os espetos que estavam no fogo cheio de perdizes e de fazões adormeceram, e o fogo também. Tudo isso se fez num momento. As fadas não eram demoradas em seu trabalho. Então o rei e a rainha, depois de beijarem a filha querida, sem que ela acordasse, saíram do castelo e mandaram publicar proibições a quem quer que fosse de se aproximar do local. Tais proibições não eram necessárias, pois 1/4 de hora mais tarde, cresceu em torno do parque tão grande quantidade de árvores grandes e pequenas,
de urzes e espinheiros entrelaçados uns aos outros, que nem bicho nem homem poderiam passar por ali, de sorte que não se viam senão as altas torres do castelo. Mesmo assim, só de bem longe. Não se duvidou de que, também nisso, a fada tivesse feito um trabalho de sua profissão, a fim de que a princesa, enquanto dormisse, não tivesse nada a temer dos curiosos. Passados 100 anos, o filho do rei que então reinava, e que era de outra família que não a da princesa adormecida, tendo ido caçar por aqueles lados, perguntou o que eram aquelas torres que ele havia por cima da grande mata muito espessa. Cada qual respondeu segundo tinha ouvido falar. Uns diziam que era um velho castelo onde apareciam assombrações. Outros, que todos os feiticeiros da região faziam ali seu sabá. A opinião mais comum era de ser a casa de um bicho-papão, que para lá levava todas as crianças que conseguia roubar, para comê-las à vontade, sem que se pudesse segui-lo, sendo ele o único capaz de abrir caminho através do matagal. O príncipe não sabia mais o que pensar quando um velho camponês tomou a palavra. Meu príncipe, há mais de 50 anos ouvi meu pai dizer que havia naquele castelo uma princesa, a mais bela do mundo, que ela devia ficar dormindo ali por 100 anos e que seria despertada pelo filho de um rei, a quem estava reservada. O jovem príncipe, diante do que ouviu, sentiu-se todo afogueado. Acreditou sem pestanejar que ele poria fim a tão bela aventura e, conduzido pelo amor e pela glória, resolveu ir ver no local o que de fato havia. Mal avançou o mato adentro, todas aquelas grandes árvores, urzes e espinheiros, se apartaram por si mesmos para deixá-lo passar. Ele caminhou na direção do castelo, que avistava no fim de uma grande avenida, na qual entrou, e o que o deixou um pouco surpreso foi que nenhum de seus homens pôde segui-lo, porque as árvores se juntaram de novo logo que ele passou. Nem por isso deixou de prosseguir em seu caminho. Um jovem príncipe enamorado é sempre valente. Entrou num grande pátio frontal, onde tudo o que via o gelava de temor. Era um silêncio pavoroso. A imagem da morte apresentava-se por toda parte, e só havia corpos estendidos de homens e de animais que pareciam mortos. Reconheceu, entretanto, pelo nariz espinhoso e pela face vermelha dos suíços, que estavam apenas dormindo, e suas taças, que ainda continham umas gotas de vinho, mostravam que havia adormecido bebendo. Atravessou um grande salão, pavimentado de mármore, subiu a escada, adentrou a sala dos guardas, que estavam dispostos em fileiras, de carabina ao ombro, roncando forte. Passou por vários quartos cheios de fidalgos e de damas, todos dormindo, uns de pé, outros sentados. Entrou num quarto todo dourado e viu numa cama, cujas cortinas estavam abertas, de todos os lados, o mais belo espetáculo que jamais tinha visto. Uma princesa que parecia ter 15 ou 16 anos, cujo brilho resplandecia com algo de luminoso e de divino. Aproximou-se a tremer, admirado, e pôs-se de joelhos ao lado dela. Então, como chegara o momento do fim do encantamento, a princesa acordou e, olhando-o com os olhos mais ternos de que uma primeira vista parecia permitir: Sois vós, meu príncipe? Disse ela. Vós me fizestes esperar muito. O príncipe, encantado com essas palavras, e mais ainda com a maneira como foram ditas, não sabia como testemunhar-lhe sua alegria e felicidade.
Garantiu-lhe que amava mais do que a si mesmo. Essas fadas foram mal arranjadas, por isso mesmo agradaram mais. Pouca eloquência, muito amor. Ele estava mais embaraçado do que ela, o que não deve surpreender. Ela havia tido tempo de sonhar o que diria, porque parece, embora a história não diga nada a esse respeito, a boa fada, durante tão longo sono, tinha-lhe proporcionado o prazer dos sonhos agradáveis. Afinal, havia 4 horas que estavam conversando e ainda não tinham dito nem a metade das coisas que tinham para dizer. Entretanto, todo o castelo havia despertado, juntamente com a princesa. Cada qual pensava em cumprir sua tarefa, e como nem todos se encontravam apaixonados, estavam morrendo de fome. A dama de honra, apressada como os outros, perdeu a paciência e disse bem alto à princesa que a refeição estava servida. O príncipe ajudou a princesa a levantar-se. As vestes dela eram magníficas. Porém, ele evitou dizer-lhe que estava vestida à moda da vovó e ainda usava uma gola alta do tempo antigo. Nem por isso estava menos bela. Passaram para um salão de espelhos e ali jantaram, servidos por oficiais da princesa. Os violinos e os oboés tocaram velhas árias, mas excelentes, embora não fossem tocadas havia mais de 100 anos. Após o jantar, sem perder tempo, o capelão mor casou-os na capela do castelo, e a dama de honra abriu para eles as cortinas do leito nupcial. Dormiram pouco, a princesa não precisava muito disso, e o príncipe deixou-a logo cedo para voltar à cidade, onde seu pai devia estar preocupado com ele. O príncipe disse-lhe que, estando a caçar, perdera-se na floresta e que dormira na cabana de um carvoeiro, que lhe dera para comer pão preto e queijo. O rei, seu pai, que era homem simples, acreditou, mas sua mãe não ficou muito persuadida, e vendo que quase todo dia ele ia caçar e que sempre tinha um motivo à mão para se desculpar, quando ele havia já dormido fora umas 2 ou 3 noites, não teve mais dúvida de que ele tinha arranjado algum amorico, pois ele viveu com a princesa mais de 2 anos inteiros e teve com ela 2 filhos. O primeiro dos quais, que foi uma menina, chamou-se Aurora, e o segundo Dia, porque parecia ainda mais belo do que a irmã. A rainha disse várias vezes ao filho para fazê-lo explicar que era preciso procurar ficar contente na vida. Porém, ele nunca quis confiar-lhe seu segredo. Ele a temia, embora a amasse. Porque ela era de raça ogra, e o rei só a tinha desposado por causa da abundância de seus bens. Dizia-se até, a boca pequena na corte, que ela possuía as tendências dos ogros e que, ao ver passar crianças, tinha a maior dificuldade do mundo para se conter e não se atirar sobre elas. Assim, o príncipe nunca quis contar-lhe nada. Contudo, quando o rei morreu, o que aconteceu ao cabo de 2 anos, e ele se viu senhor, declarou publicamente seu casamento, e foi em grande cerimônia buscar a rainha, sua mulher, no castelo dela. Fizeram-lhe uma recepção magnífica na velha capital, onde entrou ladeado de 2 filhos. Algum tempo depois, o rei foi guerrear contra o imperador, Cantalabute, seu vizinho. Deixou a regência do reino à rainha, sua mãe, e lhe recomendou muitíssimo sua mulher e seus filhos. Ele devia ficar na guerra todo o verão, e logo que partiu, a rainha-mãe enviou a nora e as crianças a uma casa de campo no bosque, para poder melhor saciar seu horrível desejo. Passados alguns dias, foi para lá e disse uma tarde a seu mordomo: "Amanhã quero comer a pequena Aurora no jantar." "Ah, senhora!" exclamou o mordomo.
Eu quero, insistiu a rainha, num tom de ogra que queria comer carne fresca. E quero comê-la ao molho Robert. O pobre homem, vendo que não devia brincar com uma ogra, tomou do facão e subiu para o quarto da pequena Aurora. Esta tinha, na época, uns 4 anos e veio, saltitante e risonha, atirar-se ao seu pescoço, pedindo bombons. Ele se pôs a chorar, deixando a faca cair-lhe das mãos. Foi ao terreiro cortar o pescoço de um cordeirinho e fez um molho tão bom que a senhora garantiu nunca ter comido nada tão saboroso. Ao mesmo tempo, levava embora a pequena Aurora e a entregara à sua mulher para que a escondesse num alojamento que havia no fundo do terreiro. 8 dias depois, a rainha má disse a seu mordomo: quero comer no jantar o pequeno Dia. Ele não replicou, resolvido a enganá-la como da outra vez. Foi buscar o pequeno Dia e encontrou-o com um floretezinho na mão, lutando com um enorme macaco. Só tinha, no entanto, 3 anos. Levou-o para sua mulher, escondeu-o junto com a pequena Aurora e serviu no lugar do pequeno Dia um cabritinho bem tenro, que a ogra achou admiravelmente bom. Até então, tudo se passara muito bem. Mas uma tarde, aquela malvada rainha disse ao mordomo: quero comer a rainha com o mesmo molho das crianças. Foi então que o coitado do homem perdeu a esperança de poder continuar enganando-a. A jovem rainha tinha 20 anos completos, sem contar os 100 em que havia dormido. A pele dela estava um pouco dura, ainda que branca e bonita. Como ele encontraria entre a criação um animal tão duro assim? Para salvar a própria vida, tomou a resolução de cortar o pescoço da rainha e subiu ao quarto dela, com a intenção de fazer isso de uma só vez. Esforçando-se para ficar furioso, entrou no quarto da jovem rainha de punhal na mão. Não quis, entretanto, surpreendê-la e contou-lhe com muito respeito a ordem que havia recebido a rainha-mãe. Fazei o que é de vosso dever, disse ela, apresentando-lhe o pescoço. Vou rever meus filhos, meus pobres filhos que amei tanto. Ela acreditava que eles estavam mortos desde quando os haviam levado, sem nada lhe dizer. Não, não, minha senhora, respondeu o mordomo, enternecido. Não morrereis e não deixareis de rever vossos filhos queridos, mas será em minha casa, onde os escondi. E enganarei de novo a rainha, dando-lhe para comer uma corça em vosso lugar. Logo levou-a a seu quarto e, deixando-o abraçar os filhos e chorar com eles, foi arranjar uma corça, que a rainha comeu no jantar, com o mesmo apetite como se fosse a jovem rainha. Sentia-se bem contente de sua crueldade e preparava-se para dizer ao rei, quando ele voltasse, que os lobos ferozes tinham devorado a rainha, sua mulher e seus 2 filhos. Uma tarde, enquanto andava como de costume pelos pátios e quintais do castelo para farejar alguma carne fresca, ela ouviu numa sala baixa o pequeno Dia a chorar, porque a rainha, sua mãe, queria dar-lhe umas chicotadas por ele ter feito alguma má criação. E ouviu também a voz da pequena Aurora, que pedia perdão pelo irmão. A ogra reconheceu a voz da rainha e de seus filhos, e, furiosa por ter sido enganada, ordenou logo na manhã seguinte, com uma voz horrenda que fazia tremer toda a gente, que se trouxesse para o meio do pátio uma grande cuba, que ela mandou encher de sapos, víboras, cobras e serpentes, para dentro dela lançar a rainha e seus 2 filhos, o mordomo, a mulher e a criada dele. Tinha dado ordem para que fossem trazidos com as mãos amarradas atrás das costas. Eles estavam ali,
e os carrascos se preparavam para lançá-los na cuba quando o rei, que não era esperado tão cedo, adentrou o pátio em seu cavalo. Ele tinha viajado com cavalos de posta e perguntou, espantado, o que queria dizer aquele horrível espetáculo. Ninguém estava com coragem de dizer-lhe, quando a ogra, enraivecida por ver o que via, lançou-se ela própria de cabeça dentro da cuba e foi devorada de imediato pelos bichos horríveis que ela mandara colocar lá. O rei não deixou de ficar aborrecido com isso. Era a mãe dele. No entanto, logo se consolou com sua mulher e seus filhos. Moral da história. O que essa história ensina pra gente? Algum tempo esperar para ter um esposo rico, meigo, galante, gracioso, coisa bastante natural. Mas dormir e esperar 100 anos, certamente, não se encontra mais essa tal mulher que durma assim tranquilamente. A fábula parece ainda nos mostrar que os laços dos Himeneu, frequentemente adiados, até ficam mais atraentes e não se perdem em esperar. Mas a mulher com tanto ardor aspira ao voto conjugal, que não tenho coragem nem fervor para pregar-lhe esta moral. E esse é o final da nossa história, da nossa fábula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um like no final da história e nos vemos na próxima. Tchau!